Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Fernanda Gomes. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje daremos algumas dicas sobre o uso da vírgula. Mas antes, eu gostaria de alertá-los que o uso da vírgula não foi feito para descanso de fala, como muitos pensam. A vírgula é usada, na maioria dos casos, para isolar um termo que não se encontra em seu lugar de origem, ou seja, um termo que está deslocado. Mas existem algumas regrinhas que nos ajudam a usá-la com mais precisão. Vamos começar pela primeira dica: expressões explicativas. No português, existem algumas expressões explicativas ou retificativas que, sempre que as usarmos, devemos isolá-las com vírgulas. Essas expressões seriam, por exemplo, ou seja, isto é, ou melhor, quer dizer, a saber, etc. Caso alguma dessas expressões apareça, elas têm que estar entre duas vírgulas. Por exemplo, ele não quis vir, ou melhor, não pôde vir. Segundo, casos de zeugma. O que seria zeugma? Seria um verbo oculto na oração. Quando dentro de uma oração um verbo está oculto, provavelmente ele já foi mencionado antes, haverá uma vírgula no lugar onde ele se escondeu. Por exemplo, eu fiz os salgados. Maria, vírgula, os doces. Terceira dica: conjunção deslocada. As conjunções normalmente iniciam as orações das quais elas fazem parte. É normal que antes de algumas delas apareça uma vírgula. No entanto, se a minha conjunção sai do seu lugar de origem e vai para o meio da oração, ela está deslocada e ficará entre vírgulas. Por exemplo, ele estudou muito. Não entendeu, no entanto, a lição. Próximo uso: complemento verbal antecipado. Um complemento verbal, na maioria das vezes um objeto direto, por exemplo, caso ele venha antes do sujeito e do verbo, ou seja, no início da oração, haverá uma vírgula após ele, já que, por sua vez, ele está deslocado. As plantas, vírgula, eu reguei. Notem que a ordem da frase está indireta, os termos não estão na posição direta. Por isso, o isolamento. A próxima regra também é parecida, só que agora vamos falar sobre advérbio deslocado. Advérbios ou locuções adverbiais aparecem mais precisamente no final da frase, que é o lugar deles. Caso eu desloque um termo adverbial e o coloque no meio ou no início da oração, ele será isolado por vírgulas. Por exemplo, certo dia, vírgula, ele saiu de casa. Próxima regrinha, vem uma vírgula obrigatória, que é o caso do vocativo. Vocativo é um termo usado para chamar
convocar ou interpelar algum ser. Como ele não faz parte a uma análise sintática, ele deve ser isolado por vírgulas obrigatoriamente, não importando o lugar em que ele se encontre. Por exemplo, voltem logo, crianças. Crianças é um vocativo, então, vírgula neste termo. Agora vamos falar de termos com a mesma função gramatical. Esses termos nós usamos sempre no nosso dia a dia. Então, quando eles são enumerados, nós virgulamos. Por exemplo, ele comprou maçãs, laranjas, limões, uvas. Notem que as vírgulas são colocadas isolando cada um dos termos. É claro que, no último termo, se quisermos colocar a conjunção e, podemos fazer. No entanto, não colocamos a vírgula antes do e aditivo. Já que estamos falando da conjunção e, vamos levá-lo para a nossa próxima regrinha. Antes do e aditivo, não existirá vírgula. No entanto, quando as orações que ele liga tiverem sujeitos diferentes, haverá vírgula obrigatória antes dele. Por exemplo, ele trabalha, vírgula, e ela estuda. Notem a mudança de sujeitos. Na primeira oração, ele, na segunda oração, ela. E a próxima regrinha, vamos também falar sobre o e. Só que, quando o e não é usado como conjunção aditiva, que é um caso em que ele assume o papel de mas, ou seja, uma conjunção adversativa, haverá vírgula antes dele. Por exemplo, ele estudou, vírgula, e não aprendeu a lição. Colocamos essa vírgula porque o e, neste caso, é entendido como mas, valor de oposição. E para finalizar, uma regrinha muito simples que muitos de vocês já conhecem. A vírgula, ela é usada para isolar localidades em datas. Por exemplo, Curvelo, vírgula, 20 de janeiro de 2025. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas de hoje sobre o uso da vírgula. Não se esqueçam de se inscreverem no canal e compartilhar essas dicas com os seus amigos. Aquele abraço! Fiquem com Deus!